Senhor presidente, todos que acompanham agora essa sessão, seja pela TV Senado, pela Rádio Senado, e eu quero, nessa noite, falar um pouco dos últimos acontecimentos, da última semana de trabalho que nós tivemos aqui no Senado. Inclusive, a semana passada, uma semana de intenso trabalho. Chegamos aí na quarta-feira, de quarta para quinta, início da madrugada, quando terminamos os nossos trabalhos, mais de 1h da manhã. Enfim, uma semana muito intensa, muitos debates, e debates que contribuíram para o engrandecimento do nosso país, para o fortalecimento da democracia. Eu me lembro que na última terça-feira, ou seja, a exata uma semana, eu subi essa tribuna para começarmos a discutir a respeito da PEC 037 de 2011, que tratava da questão dos suplentes de senador. Essa PEC de autoria do presidente, do senador José Sarney, que também tinha alguns pontos que foram discutidos na Comissão da Reforma do Senado, presidida pelo senador Dornelles, e essa PEC que começou, primeiro foi lida, e de maneira muito tranquila começava-se os debates. Mas quando eu subi à tribuna, eu iniciei a minha fala dizendo exatamente que não tinha visto nas cenas das manifestações de junho nenhuma placa dizendo fora o suplente de senador, para que se acabasse com o suplente de senador. Eu quero que fique bem claro que quando eu disse isso, por que eu disse isso? Porque, na verdade, da forma como começava-se a discutir aqui no Senado as questões de reforma política, de reforma eleitoral, elas começou exatamente pelo assunto dessa PEC que tratava dos suplentes. E pelo clima, pelo ambiente que nós encontrávamos aqui no Senado naquele dia, parecia, ou se fazia parecer aqui no plenário, que o assunto era o principal assunto de tudo, que era o maior problema do Brasil. Então, quando eu subi e disse que não tinha visto nenhuma placa, fora senador, ou fora suplente, melhor, eu disse nesse sentido, porque as ruas, elas deixaram de forma bem clara, numa manifestação justa, legítima, e quando elas se iniciaram, nós, numa reunião de líderes, que foi até logo nos primeiros dias, ou logo após o primeiro dia de manifestações, nós, conversando entre os líderes, nós até tentávamos entender o que estava acontecendo, e essas manifestações de rua, ou nas ruas, foram chamadas até por alguns líderes como sendo um novo fenômeno, que nós ainda não conseguíamos, de forma clara, discernir nem entender, até porque era algo novo. Era algo novo que estava acontecendo no nosso país. Então, de forma legítima, os jovens, de forma legítima, o povo foi às ruas, e o que nós vimos ali, a leitura que nós fizemos das manifestações, mostravam para três crises. Três crises. A crise de valores, a crise de serviços e também a crise representativa. No que diz respeito à crise de valores, o que nós vimos nas ruas? Nós vimos ali as ruas gritando contra a corrupção, falando a respeito da ética, da transparência, falando a respeito de se punir, de se condenar os culpados de corrupção, de mau comportamentos, enfim, são as crises de valores. No que diz respeito aos serviços, nós vimos ali as ruas gritando por melhor saúde, melhor educação, melhor transporte, que foi até o que deu origem, foi o estopim, né, o início
das manifestações, começando pela reclamação com respeito às tarifas, ao aumento das tarifas de ônibus, e nós vimos ali de forma muito clara a crise dos serviços. O povo clamando por mais saúde, por melhor educação e por melhor transporte, ou seja, a questão da mobilidade urbana, que realmente tem que ser estudada, tem que ser debatida, e ações concretas e efetivas têm que ser tomadas nesse sentido. Nas cidades e nas grandes cidades, como foi falado aqui hoje, a expressão que foi usada, em muitos lugares está um verdadeiro inferno. Ou seja, é o trânsito caótico, é engarrafamento, o transporte público ruim, o transporte de massa inexistente. Eu ouvi hoje o senador Clésio Andrade dando uma aula aqui a respeito de transporte público, falando sobre o transporte de massa. Ônibus não é transporte de massa, realmente. Ele citou o metrô, ele citou o metrô subterrâneo, o metrô de superfície, os VLTs, os trens, aerotrens, por último os BRTs, que são maiores do que os ônibus comuns, mas que já são de pouco transporte de massa. Então, a mobilidade urbana realmente é um ponto crítico. E essas foram as crises que nós vimos realmente nos movimentos de rua. Então, eu repito, quando eu disse a respeito das placas, foi nesse sentido que eu quis dizer, porque o assunto principal, o assunto mais importante não era essa questão do suplente, mas entramos no debate a partir das minhas declarações, da minha defesa. O debate se acalorou e nós tivemos aqui, nesse primeiro assunto da reforma política no Senado, nós tivemos aqui mais de 6 horas de debates, muitos senadores falando, muitos suplentes também falando. Então, provocou o debate, isso foi muito bom. E dentro desse debate, o que nós deixamos bem claro, e depois em várias entrevistas, eu dei entrevista à revista Isto É, essa semana eu dei entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Estadão, e eu explicava de forma bem clara que aonde nós começamos a divergência com respeito à PEC 037. Eu creio que era unânime a questão entre os senadores de se diminuir de 2 suplentes para 1 suplente. Eu creio que também era unânime, e a votação no dia seguinte mostrou isso. Nós tivemos, depois da PEC rejeitada, no dia seguinte nós tivemos a votação do substitutivo da outra PEC, e as votações foram unânimes no que diz respeito a diminuir de 2 suplentes para 1 suplente, e a questão de não se poder indicar familiares ou congênitos, consanguíneos, para ser o suplente. A votação foi unânime aqui nessa casa no dia seguinte. Mas a PEC 037, ela trazia um ponto onde foi que nós divergimos fortemente. Ela tratava o suplente apenas com legitimidade para substituir o titular e não para suceder. Então, vou citar o meu exemplo, enquanto o senador Crivella estiver como ministro, eu posso substituí-lo aqui com todas as prerrogativas de senador. Caso ele viesse, infelizmente, a falecer, ou se elegendo a governador ou prefeito, eu não poderia sucedê-lo. Nós teríamos que ter uma outra eleição para se eleger um novo senador no Rio de Janeiro. Então, nesse ponto é que nós começamos a divergir. Por quê? Porque a eleição de senador, ela é atípica. Você tem uma eleição majoritária para um cargo no legislativo com representação de Estado. Olha a situação que nós temos. A figura do senador. Nós disputamos uma eleição majoritária, o cargo é no legislativo
e ele tem representação federativa, ele representa o Estado. Então, por isso a figura do suplente, e eu já disse aqui, o suplente de senador é como um vice na chapa de um presidente, na chapa de um governador, na chapa de um prefeito. Só que ele não tem um nome de vice, até porque o senador Claudino, que foi um dos que se associaram à minha defesa, não tem, eu acho que não fica bem o título, né? Imagine o título vice-senador. Não fica bem. Vice-presidente, vice-prefeito, vice-governador, até que soa bem. Mas vice-senador, eu acho que não soa bem. Como também, senador suplente, eu já acho que a própria nomenclatura ela já é um pouco pejorativa. Suplente. Já dá a ideia de alguém que não tem aquele direito todo. É um reserva, vamos assim dizer. Então, eu acho que poderíamos mudar aí a nomenclatura para senador suplente. Até porque o senador suplente ele não assume junto com o senador titular. Só assume quando ele se ausenta. Diferente do vice-prefeito, ou vice-governador, ou vice-presidente, que assumem junto com o eleito. Então, enquanto não estivesse no exercício, ele pode ser chamado de senador suplente. Quando assume, se torna senador com todas as prerrogativas. Então, o que eu passei a defender, e eu vou defender até o fim, sendo eu suplente ou amanhã sendo eu titular de senador, se assim o Rio de Janeiro me permitir, se assim eu puder contar com a generosidade do povo do Rio de Janeiro, quem sabe amanhã me fazer um senador eleito, mas ainda assim eu vou defender até o fim a legitimidade e a titularidade do mandato do suplente de senador. Vamos assim chamar por enquanto. Eu vou defender. Então ele tem que não só substituir, como também ele tem que suceder. E nesse caso, é que aí eu trago outro problema. Porque da maneira como a PEC 037 definia a nova eleição, no caso de ausência definitiva do titular, nós criaríamos uma figura nova no Brasil. Ou seja, uma disputa de eleição para senador, aonde o senador eleito poderia ter um mandato de apenas 2 anos. É isso que aconteceria. E eu vou dar um exemplo prático agora, para você que me acompanha agora, para que você entenda perfeitamente. 2014 nós teremos eleição para governador, deputado federal, um deputado senador, um candidato ao Senado por Estado, a presidenta da República ou a presidência da República. Muito bem, suponhamos que o ministro Crivella dispute o governo do Rio de Janeiro e seja eleito. Com essa PEC aprovada, então nós teríamos o senador Crivella eleito governador do Rio, assumindo a partir de 2015. Eu permaneceria substituindo até a outra eleição de 2016. 2016 nós elegeríamos um outro senador no Rio, que poderia ser eu mesmo, disputando a eleição, mas eu ou outro, eu até quero usar outro como exemplo, vamos supor que o João da padaria ganhasse a eleição de senador em 2016, aqui suceder o governador Crivella, no caso. Ele teria um mandato até 2018. Quer dizer, ele disputaria uma eleição de senador para ter um mandato de apenas 2 anos. Então, nós criaríamos aí uma figura totalmente fora. E tem outra questão que a PEC também trazia. E Brasília, que não tem eleição para prefeito? A eleição aqui é de 4 em 4 anos. Então, nós criaríamos, dentro do nosso sistema, nós criaríamos desigualdades. Então, por isso que a PEC, ela não foi aprovada, ela foi rejeitada. E no dia seguinte, nós votamos naquilo que era, e eu vejo como tema central, a legitimidade e a titularidade do mandato de suplente. Tanto é que no outro dia foi votado o quê? Com unanimidade, de 2 para 1 suplente, e a não indicação mais
de familiares. Então, eu creio que com isso fica bem claro. Mas, adentrando nesse aspecto, mais ainda, o jornalista do Estadão, ele me perguntou, segunda-feira, ele me perguntou, senador, o senhor não acha que quem deveria substituir o senador na sua ausência definitiva não seria, no caso, o terceiro colocado na eleição? Eu disse para ele, olha, vamos pensar. O Rio de Janeiro, em 2012, elegeu o senador Lindbergh e elegeu o senador Marcelo Crivella. Lindbergh do PT e Marcelo Crivella do PRB. O terceiro, que no caso perdeu a disputa, foi o Pisciani, que é do PMDB. Nesse pensamento que o jornalista me perguntou, então, na ausência do Crivella, assumiria o Pisciani. Ok. Mas eu entendo, no sistema representativo, que o povo deu a sua voz. Ou seja, o povo elegeu Lindbergh e Crivella. Elegeu PT e PRB para representá-lo. E na ausência do PMDB assumiria o lugar? Então não ficaria a representação de forma correta. Pode-se dizer, mas existem muitas distorções, o sistema traz muitas distorções, traz realmente. O próprio presidente Renan Calheiros falou hoje, e eu achei de muito bom termo, ele diz o seguinte, o nosso sistema ele é misto, por natureza. Nós temos para vereador e deputados uma eleição proporcional. Para senador, governador, prefeito e presidente, nós temos uma eleição majoritária. Então nós temos um sistema misto. O que nós podemos avançar? Mexer no sistema eleitoral é complicado, porque você depende de PECs para fazer isso. Você tem que aprovar PEC. E as PECs exigem quórum qualificado de 49. Você conseguir 49 votos em qualquer assunto não é muito fácil. Eu digo isso apenas no Senado. E na Câmara é 300 e poucos votos, 315, se eu não me engano, em torno disso. Ficaria mais difícil ainda. Então, o que nós temos que pensar? Não só no sistema eleitoral, não só no sistema de votos, mas, como disse o presidente, podemos pensar na questão do tempo, no tempo de campanha. 90 dias, talvez seja muito tempo, seja muito caro. O tempo de televisão, a televisão é a parte mais cara de qualquer eleição. Poderíamos pensar em menos tempo de televisão. Poderíamos pensar na questão de delimitar a quantidade de material gráfico que cada um vai usar, para tentar equalizar as eleições. Poderíamos pensar também, como foi dito, outra questão também importante, o tamanho, a dimensão do material a ser usado. Nós já tiramos outdoor, nós já tiramos camisetas, brindes, nós já restringimos um monte de coisa e caminha bem. A questão do financiamento, o financiamento da campanha, como é que ela vai ser? É direto ao partido? Como já existe aí uma linha, financiamento só privado e limitado ao salário mínimo, nós temos que pensar, porque uma pessoa que tem condições, uma pessoa física que tem condições de fazer uma doação e queira fazer uma doação maior, não poderá fazer. Então nós temos que pensar em tudo isso, e a reforma, ela tem que ser feita não de maneira assodada, nem de maneira apressada, e nem tampouco de maneira irresponsável. Então eu trago aqui a esse plenário esses pensamentos, essas considerações, para que nós possamos pensar naquilo que realmente seja o foco principal. O foco principal é esse. Nós temos que buscar, o governo tem que buscar efetivamente que as coisas aconteçam. É isso que tem que fazer. E eu estive numa reunião, já peço até um pouco de tolerância, nós temos que pensar, como ouvimos do senador Blário, num pacto de poderes
tanto o executivo, o legislativo, o judiciário e os órgãos fiscalizadores de controle, para que possamos destravar, desburocratizar o país, para que as coisas possam andar, para que as coisas possam efetivamente acontecer, lá na ponta. Não adianta nós aqui aprovarmos o PAC, o o PNMU, não adianta nós aprovarmos aqui Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, aprovar tudo, se lá na ponta a coisa não acontece, porque esbarra na burocracia, no travamento. Então o país tem que andar, o país tem que funcionar. E eu defendo que efetivamente as coisas aconteçam. E nessa semana, finalizando, nessa semana tão boa, nessa semana não, nas últimas semanas, né, de tanto trabalho, tantos debates, tantas coisas aprovadas, eu quero ressaltar aqui a PEC, que teve iniciativa primeiro com o senador Marcelo Crivella em 2009, a PEC facilitando a iniciativa, o acesso da iniciativa popular à indicação de PEC, que depois foi pensada a PEC do Hollenberg e do senador Randolfo, aprovada aqui nessa casa, dando à iniciativa popular mais facilidade para apresentar a própria PEC. A PEC 122, que nós vamos aprovar aqui, logo, logo, a PEC dos médicos militares, que vai permitir que os médicos militares eles possam exercer outra função. Inclusive, presidenta, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, os reformados. Aqueles que se reformaram com 50 anos e que agora vão ser reformados com 55 na nova lei, uma vez reformado, ou seja, aposentado com 50 anos ou com 55, não podiam exercer outra função. Imagine a vida útil que tem um médico com 50 anos, a vida útil que tem um médico com 55 anos, já aposentado por ser militar e não poder trabalhar. Sem a função. Então a PEC 122, ela tirando esse bloqueio, vai trazer de imediato ao Brasil, nós estamos falando em torno hoje na ativa de mais de 10 mil médicos militares, especialistas, fora os que estão na reserva, fora as legislações estaduais que vai permitir a liberação de médicos da PM, dos bombeiros. Nós estamos falando em resolver e ajudar a resolver o problema que está sendo tão debatido, a questão dos médicos no nosso país. Então, eu parabenizo o Senado pela produção, pelos debates, mas os nossos debates têm que ser realmente racionais, têm que ser realmente lúcidos para trazer o que é melhor para o nosso país, porque o nosso país merece. Parabéns ao Senado e parabéns a todo o Brasil. Obrigado, presidente.